Novel e fanfic narradas. The Witcher, Senhor do Império. Capítulo 1. O campeão de 15 anos. Cintra é um dos reinos do norte, localizado ao sul de Soden, Riverdale e do grande rio Yaruga. Cintra é a capital de Cintra, localizada no noroeste do reino, onde o rio Yaruga encontra o Mar do Norte. Antigamente conhecida como a cidade élfica de Chintreia, Cintra foi construída sobre suas ruínas após a expansão oriental dos humanos há aproximadamente 500 anos, e o abandono da cidade pelos elfos. Portanto, quando o mundo menciona Cintra, ele se refere mais à capital, e o resto do país é apenas cidades fora de Cintra. Uma cidade tão mundialmente famosa naturalmente tem um castelo que condiz com sua reputação, bem como uma rainha que domina o castelo. Calante Fiona Rhiannon de Cintra, também conhecida como Leoa de Cintra, e Ardhenna, é famosa por sua bravura e beleza. Sua Majestade a Rainha, que tinha 15 anos quando venceu sua primeira grande batalha em Ushebus contra Nazair e ascendeu à fama, não está no castelo no momento, mas está em uma plataforma alta com muitas pessoas. Sua posição única permite que ele tenha uma visão clara de tudo o que está acontecendo na arena de duelo. O som de armas colidindo passava regularmente na frente dela. O som de aço rasgando o aço agradava a sua majestade, a rainha, muito mais do que delicados instrumentos musicais. Esta é a maior arena de Cintra. No centro da arena vazia, havia apenas 2 guerreiros totalmente armados lutando entre si. Um deles é alto e usa armadura preta, além de ter grande esgrima. O outro guerreiro é menor que o primeiro, a armadura em seu corpo não tinha uma cor característica, era apenas revestida com uma camada de material anti-ferrugem, mostrando a cor do próprio aço. Em seu peito, apenas a cabeça de um leão é delineada com tinta dourada, e sua habilidade com a espada é mais livre e reprime constantemente o oponente. Em resposta ao duelo entre os 2 guerreiros, o anfitrião na lateral do campo começou a explicar a competição em voz mais alta. Na competição agora, Sir Vitone desembainhou sua espada após cair do cavalo, esperando continuar a justa a pé. O pequeno guerreiro brandiu sua espada para conter os golpes do oponente novamente, e o leão em seu peito pareceu rugir. Vamos, Lan, jovem leão de Cintra. O nobre barbudo se levantou e gritou alto, e com seus movimentos, a maior parte do vinho na taça derramou nas cabeças das pessoas na frente. O público da frente não se incomodou, lambeu os lábios e gritou mais alto. Acabem com ele. Lan, jovem leão de Cintra. Jovem leão. Além dessas pessoas que estavam completamente frenéticas, havia também alguns nobres e damas que ainda mantinham algumas maneiras e se reuniam para discutir silenciosamente de vez em quando. Ele realmente suprimiu completamente seu oponente. Lan é realmente um guerreiro digno. O Lan vai tirar o capacete quando a luta acabar? O rosto dele, eu realmente não consigo me cansar de olhar para ele. Ele tem apenas 15 anos, certo? A pessoa oposta é o capitão dos guardas de sua majestade. Vitone é famoso há muito tempo. Lan ainda é sobrinho de sua majestade a rainha. Os 2 guerreiros no campo mal conseguiam ouvir os gritos de todos. Eles estavam lutando um contra o outro por um quarto de hora, e a batalha era muito mais intensa do que a plateia via. As longas espadas nas mãos dos 2 colidiram e se separaram novamente. Lan pulou uma curta distância, o suor escorrendo pelas brechas na armadura prateada e pingando ao redor. O peito coberto pela armadura subia e descia rapidamente. Na colisão de agora, Vitone pôde sentir claramente que os movimentos de Lan haviam enfraquecido, então ele já havia trocado do ataque para a defesa depois daquele momento, esperando Lan revelar uma falha. Vitone não estava nem um pouco em pânico. Afinal, seu oponente era apenas um garoto de 15 anos. Embora ele não soubesse como dominava a esgrima a tal ponto, seu corpo subdesenvolvido não conseguia mentir. Lan respirava pesadamente enquanto pensava em contramedidas. Ele não queria parar por aí. Ganhar o 2º lugar na competição de esgrima quando jovem era de fato uma grande honra, mas ele queria mais. E ele não entrou em pânico. Com os olhos fixos em seu oponente, Lan silenciosamente pensou em sua mente, painel. Em um lugar onde ninguém podia ver, um painel translúcido preto acinzentado foi projetado na frente de Lan. Nome, Lan Lannister. Sexo, masculino. Raça, humana. Nível, 10. Talento, sangue ancião, não desperto. Valor da experiência, 100-1500. Saúde, 176-200. Mana não habilitado. Inventário, armadura de cavaleiro superior, armadura de cavaleiro inferior, grevas de cavaleiro, manoplas de cavaleiro, espada longa de cavaleiro de aço. Coluna de habilidades. Memória muscular, 5/5+. Treinamento de força 3/5+. Slot de seguidor, nenhum, indisponível. Tarefa, torneio parte 5, campeão. Abrindo rapidamente a barra de habilidades, ele deu uma olhada rápida em pontos de habilidade restantes, 2, e então olhou para a grande área de habilidades cinzas que não haviam sido clicadas na árvore de habilidades. Lan cerrou os dentes e colocou todos os seus pontos de habilidade em treinamento de força, aumentando o nível de habilidade de 3/5 para 5/5. Instantaneamente, uma onda de calor que surgiu do nada surgiu em seu corpo. Lan sentiu apenas que os músculos de todo o seu corpo estavam ligeiramente inchados, a espada em sua mão estava obviamente muito mais leve, e até mesmo a fadiga de seu corpo era muito menor. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma pontada de dor no coração. Se eu tivesse escolha, preferiria usar esses pontos de habilidade nos sinais. Enquanto se confortava com o pensamento de que essas habilidades seriam necessárias mais cedo ou mais tarde, Lan rapidamente deu um passo à frente.
Seus passos não eram rápidos, então o capitão da guarda à sua frente, que estava na defensiva, naturalmente teve tempo de reagir e imediatamente estendeu sua espada para parar o ataque. No entanto, Lan originalmente não queria tirar vantagem do despreparo do oponente para atacar. Ele fez algumas investidas tentativas no lado do oponente, mas sem nenhuma surpresa, todas foram bloqueadas uma por uma. Este ataque hesitante não foi muito poderoso, e quando Vitone pensou que as forças de Lan estavam prestes a se esgotar, ele apenas viu o jovem do lado oposto levantar a espada acima da cabeça com um movimento desesperado. A vitória foi decidida. O experiente capitão da guarda pensou consigo mesmo e levantou sua espada para frente com confiança. Imediatamente, o som áspero da colisão do metal ecoou em seus ouvidos, quase ensurdecendo Vitone, e a força vinda da espada o fez dar alguns passos para trás, quase perdendo o centro de gravidade. Como assim? Esse cara estava brincando comigo antes? O ponto de virada nesse tipo de batalha não deve ser tão óbvio. A batalha no campo finalmente decidirá o vencedor. O público que estava cansado de gritar se levantou novamente, e alguns até começaram a pular de alegria, gritando o nome da pessoa que estavam apoiando. Lan, vamos lá. Vitone, demonstre a habilidade que você usou para matar o povo Nazair no campo de batalha. Lan, que havia recuperado muita força física por meio de melhorias de habilidades, aproveitou a vantagem que ganhou e perseguiu o oponente, avançando com 3 golpes de espada seguidos, forçando seu oponente a recuar continuamente. Vitone, que já estava cansado, não aguentou, e não teve tempo de reajustar sua postura. Finalmente, Lan aproveitou outra oportunidade e atingiu a espada longa do oponente com um golpe forte. Desta vez, a espada de aço inoxidável começou a tremer continuamente, como se estivesse prestes a não posso suportar esta batalha duradoura. A mão direita de Vitone segurando a espada estava dormente. Afinal, ele não conseguiu suportar os golpes pesados e contínuos e perdeu completamente a força. A espada voou de sua mão, e ele próprio sentou-se no chão. Quando ele olhou para cima novamente, o garoto de armadura prateada já havia colocado a espada em seu pescoço. Os aplausos ao redor da arena de repente aumentaram para um novo nível, e flores e fitas foram desesperadamente atiradas para o centro pela multidão animada. Não importa quem eles apoiaram antes, agora há apenas um objetivo, e esse é o campeão. O jovem de armadura prateada lentamente recuou para retrair sua espada, e arrancou seu capacete com força. Seu cabelo loiro escuro estava pingando suor, e seus olhos azuis brilhantes olhavam para frente com um sorriso. Eu aceito sua rendição, tio Vitone. Seu garoto. O guerreiro de armadura negra do outro lado balançou a cabeça, agarrou a mão direita entregue por Lan e se levantou. Então ele tomou a iniciativa de guiar o jovem lentamente pela arena, levantando as mãos de vez em quando em resposta aos aplausos ao redor dele, elevando a atmosfera a um nível mais alto. Parecia que esta era a primeira vez que ele se deparava com tal cena. O rosto bonito e afiado do jovem mostrou timidez pela primeira vez. Ao ver isso, os gritos das garotas ao redor deles abafaram os gritos da multidão por um momento. A rainha Calante na plataforma alta estava ainda mais animada que a multidão, e sua voz estava particularmente alta. Declaro que o vencedor deste torneio foi decidido. Salve nosso campeão! Ele é o jovem Leão de Sintra, meu sobrinho, Lan Lannister Rhiannon. Ao mesmo tempo, o painel na frente de Lan apareceu de repente, e a coluna É Tarefa estava brilhando. Eu imediatamente cliquei na barra de tarefas, e o único ícone de tarefa de A Torneio Parte 5. Campeão, de repente piscou uma explosão de luz branca, e ao mesmo tempo, houve um som como um suspiro sagrado em meus ouvidos. A tarefa atual foi concluída. Melhoria no nível do personagem mais 1. Lan sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, e todos os seus ferimentos e fadiga foram embora. Capítulo 2. A possibilidade de invencibilidade. A competição de batalha matinal determinou o vencedor. De acordo com as regras, o que se segue naturalmente é a premiação do campeão e o banquete de celebração que o acompanha. Mas nem o campeão nem o segundo colocado podem participar da celebração cobertos de sangue, suor e vestindo uma armadura como um balde de ferro. Felizmente, tanto Lan quanto o capitão da guarda, Vitone, não ficaram gravemente feridos durante a competição. Seus ferimentos foram tratados, então eles tomaram banho e trocaram de roupa para se preparar para o banquete. Em anos anteriores, os torneios frequentemente tinham que adiar o banquete de celebração por vários dias para curar os ferimentos, e até mesmo eventos felizes podiam se transformar em funerais. Os ferimentos de Lan foram simplesmente tratados na hora. Ele ficou em frente ao espelho de corpo inteiro e deixou as empregadas vesti-lo. A armadura pesada já foi removida há muito tempo, e o jovem está com o peito nu, permitindo que um par de mãos aplique vários óleos essenciais perfumados em seu cabelo loiro e corpo de vez em quando. As empregadas conhecem as preferências do jovem mestre e o cheiro não é muito forte. Quando Lan chegou a este mundo pela primeira vez, ele não conseguia evitar espirrar toda vez que as mãos da empregada manchadas com vários temperos se aproximavam dele. Calculando o tempo cuidadosamente, já faz mais de um ano desde que Lan veio a este mundo estranho, mas familiar. Ele era originalmente um estudante universitário comum na Terra. Mas, de repente, devido a uma transmigração inexplicável, ele foi levado para um mundo diferente, e até mesmo seu corpo mudou. Felizmente, ele não veio a este mundo sozinho. Havia um painel de sistema acompanhando-o a este mundo. Lan pensou silenciosamente em sua mente, painel. Imediatamente dados translúcidos foram exibidos na sua frente. Nome, Lan Lannister Rhiannon. Sexo, masculino.
Raça, humana. Nível, 11. Talento, sangue ancião, não desperto. Valor da experiência, 100-1500. Saúde, 210, 210. Mana não habilitado. Estoque, lindas calças pretas estilo palácio, lindos sapatos pretos estilo palácio. Coluna de habilidades, memória muscular, 5-5, treinamento de força, 5-5. Slot de seguidor, nenhum, indisponível. Tarefa, nenhuma. Quanto ao mundo em que havia chegado, Lan já havia adivinhado vagamente quando soube que estava em um país chamado Sintra, e quando descobriu que tinha uma tia chamada Calante, apelidada de Leoa, que é rainha de Sintra. Suas suspeitas foram confirmadas. O romance original The Witcher foi posteriormente adaptado para uma série de RPG de ação e fantasia chamada The Witcher, e também para uma série de televisão americana chamada The Witcher. O protagonista da obra original é um Witcher que possui uma poderosa esgrima e uma habilidade mágica chamada Sign. Ele ganha vida caçando vários monstros que ameaçam a segurança dos civis no continente. Mais tarde, devido à atração do destino, ele se envolveu em vários eventos importantes, incluindo a conspiração do mago, a mudança do poder real e da política, e até mesmo a destruição do mundo. Este é um mundo ambientado na Europa medieval, onde guerras e epidemias destruíram tudo, sem mencionar que na versão fantástica do mundo de hoje, há todos os tipos de monstros caçando humanos em todos os lugares. Quando Lan soube que tinha chegado a um mundo com uma expectativa de vida e uma taxa de sobrevivência tão baixas, ele ficou em choque, pois estava morrendo. Espere um minuto, parece que sou sobrinho da rainha? Embora ele seja um parente distante da rainha há 3 gerações, ele ainda é um membro da família real. E já que seus pais estão mortos e ele não tem irmãos, ele definitivamente herdará o título no futuro? Lan deitou-se pacificamente novamente. Quanto ao motivo de sua vinda a este mundo, Lan imaginou que fosse porque ele estava limpando o mapa depois de completar o modo Marcha da Morte, de The Witcher 3, antes de transmigrar. Em relação a esse mundo, além de jogar os videogames, Lan também leu o romance original e assistiu à série de televisão americana adaptada. Embora ele não consiga se lembrar das coisas específicas, ele ainda consegue se lembrar claramente do desenvolvimento geral do mundo e dos personagens principais. Com esse conhecimento somado ao seu status de nobre e à qualidade da educação superior no século XXI, a vida neste mundo não será tão ruim assim. Espere um minuto. Se bem me lembro, Sintra será destruída no futuro. Minha própria tia, a Rainha Calante, pularia de uma janela de torre e morreria por seu país após sua derrota. Em que ano aconteceu? Em que ano Sintra será destruída? Quem consegue se lembrar de algo tão específico tão claramente? Assim que Lan pensou nisso, ele quase enlouqueceu. Sem dizer uma palavra, ele começou a testar se havia algum Golden Ginger preso a ele durante sua transmigração. Então seu painel de sistema apareceu naquele momento. Nome, Lan Lannister Rhiannon. Sexo, masculino. Raça, humana. Nível, 1. Talento, sangue ancião, não desperto. Valor de experiência, 0.000. Saúde, 100-100. Mana não habilitado. Inventário, nenhum. Barra de habilidade, nenhuma. Slot de seguidor, nenhum. Indisponível. Tarefa, nenhuma. O painel está quase completamente em branco, e o único talento, Elder Blund, ainda está em um estado selado. Na obra original está uma força enorme que pode afetar a direção do mundo, mas Lan lembra vagamente que o gene principal, Elder Blund, só apareceu na linha feminina, enquanto a linha masculina só poderia ser ativadores e latentes. E mesmo que ele encontre uma maneira de despertar esse poder, você tem que saber quanto tempo e energia levou para desenvolver o portador da linhagem na obra original. Ele nem sequer foi totalmente desenvolvido até o final. Ele definitivamente não poderá contar com isso em um curto espaço de tempo. Sintra será destruído até lá. Sem a mesma sorte do protagonista, quem lhe daria a oportunidade de desenvolver essa habilidade de estágio avançado? Seria bom não ser sequestrado por aqueles que cobiçam sua linhagem e têm seu sangue extraído ou usado como porcos reprodutores. Lan sabia que precisava melhorar suas habilidades rapidamente. As funções restantes do sistema gradualmente se tornaram claras para Lan por meio de sua exploração no ano passado. Este painel é baseado nos personagens do videogame The Witcher 3. Muitas funções seguem o jogo original, e muitas foram alteradas para serem mais realistas. O painel foi bastante simplificado e os valores originais, como poder de ataque e defesa, foram simplificados, deixando apenas saúde, mana e experiência. Cada vez que ele atualiza, sua saúde aumentará em 10 pontos. Conforme sua saúde aumenta, sua aptidão física, incluindo força, resistência, etc., também será fortalecida até certo ponto. É muito razoável. Quando o valor da saúde é aumentado, é natural precisar de um corpo que corresponda a um valor de saúde tão alto. Antes do nível 10, cada nível requer 1000 pontos de experiência, e após o nível 10, a quantidade de experiência se torna 1500 pontos. Você pode ganhar pontos de experiência matando criaturas vivas e completando tarefas. Claro, assim como no jogo, a experiência ganha matando monstros é lamentável, e os benefícios de completar tarefas são obviamente maiores. Além de pontos de saúde, você pode obter um ponto de habilidade para cada nível que você melhorar. As habilidades que podem ser melhoradas são exatamente as mesmas do trabalho original. Capítulo 3, A Família do Leão. Um jogo fascinante.
Essa foi a impressão que tive quando joguei pela primeira vez os videogames The Witcher, fiquei impressionado com as habilidades que podiam ser dominadas. Além disso, senti que o jogo era muito complicado e difícil para mim. Mas agora que transmigrei com um Golden Ginger baseado no videogame, estou extremamente feliz com a jogabilidade do jogo. Sabe, embora o mundo de The Witcher esteja cheio de várias criaturas mágicas, incluindo vampiros e dragões, o desempenho de combate individual é bem ruim. Você poderia dizer que é bem realista. Não podemos encontrar um único exemplo como em outros mundos de fantasia onde uma pessoa que domina poderes sobrenaturais pode derrotar sozinha um exército de milhares, ou mesmo alguém que pode derrotar 100 pessoas. Mesmo derrotar 10 guerreiros só pode ser alcançado por alguns vilões muito poderosos ou os filhos destinados do grupo protagonista da obra original. Claro, uma exceção são aqueles monstros antigos que só aparecem uma vez a cada 1000 anos na história de fundo. Um feito como massacrar uma cidade só foi realizado por um punhado de pessoas ao longo da história de todo o continente. Isso não inclui acidentes como magia fora de controle e experimentos fracassados. Mas com esse sistema baseado no videogame The Witcher, Lan tem a habilidade de dominar tudo com pura força pessoal. Sem mencionar mais nada, apenas com a melhora física trazida por cada atualização, Lan estimou que quando chegasse ao nível 20 ou 30, ele seria capaz de usar seu corpo humano para dominar raças de monstros como gigantes que pudessem enfrentar o exército de frente. É uma pena que a maioria das habilidades do painel não possam ser melhoradas. Afinal, o sistema é baseado em bruxos, e este também é o mundo dos bruxos. Lan estima que terá que esperar até se tornar um bruxo antes de poder usar melhor o sistema. Você deve saber que após se transformar em um Witcher, um corpo humano que não nasceu com uma fonte pode produzir poder mágico. O sistema imunológico e o sistema endócrino do corpo serão reorganizados e se tornarão desumanos. Ganharão uma tolerância incrível a venenos e suportarão quantidades excessivas de adrenalina. Lan pensou que essa também era a razão pela qual todas as suas sinais, e a maioria de suas habilidades de alquimia, não podiam ser melhoradas. Ao mesmo tempo, todas as habilidades relacionadas à adrenalina não podem ser melhoradas. No entanto, posso adicionar pontos à preparação de cerveja em alquimia, que tem habilidades para melhorar a resistência do corpo a venenos, e habilidades básicas. Também tem habilidades para aumentar a resistência a venenos e adrenalina. Lan acha que essas habilidades podem ser adicionadas porque seu corpo atual pode resistir a elas. Quando o corpo resiste ao veneno, a secreção de adrenalina aumenta e o corpo pode se adaptar. Ele pode ser capaz de desbloquear a maioria das habilidades mesmo que não se torne um Witcher. Quanto à série Sign, talvez apenas desperte seu talento, Elderblund. Afinal, o poder mágico ligado ao Elderblund é infinitamente mais forte do que o de um Witcher. Entretanto, qualquer um desses dois métodos consome muitos pontos de habilidade, o ciclo é muito longo ou não sei se funcionarão. Para Lan agora, se ele quiser aumentar rapidamente sua força até o ponto em que ele pode sobrepujar a todos e pode se proteger dos perigos à frente, a maneira mais conveniente é se tornar um Witcher. Quanto ao motivo pelo qual a coluna seguidor não está disponível agora, Lan pensou que esse alvo provavelmente é o sistema de montaria do jogo. Contanto que você assopre um apito, seu cavalo pode passar por milhares de montanhas e rios, não importa onde esteja. Isso é muito mágico e, de fato, não é uma função que humanos normais podem ter. Com seus pensamentos recuados, Lan finalmente terminou seu trabalho. Ele olhou para o servo que estava limpando os temperos restantes em suas mãos, pensou um pouco e perguntou: Hard, você está disposto a ser meu seguidor? Mestre, você está falando bobagem de novo. Eu sempre fui seu seguidor, ponto. Não há movimento na coluna, seguidor, do painel. Droga, parece que seguidor não pode ser desbloqueado dessa forma. O jovem servo se virou e pegou o casaco do palácio de Lan. Depois de ouvir essa pergunta, ele não levou isso a sério e apenas respondeu casualmente. Desde um ano atrás, o jovem mestre às vezes começou a dizer algumas coisas incompreensíveis, e ele já está acostumado a isso há muito tempo. Lan deu de ombros. Hard definitivamente não entendeu o que ele quis dizer, e não esperava que a outra parte entendesse. Só se divertir de vez em quando é realmente uma maneira de apimentar sua vida. De qualquer forma, é um momento de relaxamento. Ele cooperativamente abriu os braços e os colocou nas mangas do casaco do palácio e levantou os ombros ligeiramente para vestir as roupas. Hard então foi até a frente para ajudá-lo a fechar os botões. Esse comportamento aristocrático de nem usar suas próprias roupas fez Lan odiá-lo quando ele transmigrou pela primeira vez, mas agora ele gradualmente se adaptou a isso. Maldito feudalismo corruptor. De qualquer forma, Lan tem que cooperar com esses servos. Para começar, Lan não sabe nada sobre etiqueta aristocrática e outras coisas. Ele não consegue nem vestir algumas das roupas complicadas, joias, etc. Ele não consegue correr no só para não se permitir ser totalmente atendido por seu servo, certo? Essa também foi a primeira vez que Lan soube que havia roupas para diferentes ocasiões e, de fato, havia um livro mais grosso que seu punho sobre vestimentas aristocráticas. Por outro lado, se Lan recusar esses serviços do jovem servo, ele será punido pelo mordomo, o que nem mesmo Lan pode impedir. Hard, preste atenção ao tom quando falar com o jovem mestre. Um velho de aparência séria se aproximou do outro lado da porta enquanto repreendia o servo. Suas roupas eram quase as mais rigorosas e meticulosas de todo o castelo.
Quando ele estava de pé, até os botões de cima e de baixo ficavam inclinados exatamente no mesmo ângulo. Lan até suspeitava que cada uma de suas barbas fosse aparada no mesmo comprimento. Este velho era um servo que seguia a rainha Calante. Mais tarde, ele serviu ao pai de Lan. Depois que o pai de Lan morreu, ele se tornou o zelador da família e servirá como seu guardião até Lan crescer. Lan recebeu muito cuidado dele quando transmigrou pela primeira vez. Está tudo bem, Ens. Lan desculpou o jovem servo. O mordomo na frente dele era bom em tudo, mas seu senso de hierarquia era extremamente sério. Lan, que tinha acabado de transmigrar e recebido muito cuidado, inicialmente o chamou de vovô Ens. Parecia íntimo, mas o mordomo ficou profundamente comovido e rejeitou seriamente o título. Só se pode dizer que não há conceito de ancião jovem na cidade natal de Lan neste continente. Só se pode dizer que a hierarquia mestre-servo deste mundo está profundamente enraizada. Depois de ser repreendido pelo velho, Hard se virou para se esconder, então franziu os lábios e imediatamente retomou seu olhar insolente. Tudo isso foi visto por Lan, que estava se olhando no espelho. Sorrindo descuidadamente, Lan olhou para o jovem no espelho. Seu cabelo loiro na altura dos ombros estava penteado para trás, exibindo completamente suas características faciais. Embora a personalidade de Hard ainda seja um pouco estranha, ele é meticuloso em seu trabalho. O velho mordomo Ens deu um passo à frente e olhou para Lan com satisfação e alegria. Ele tirou um broche de cabeça de leão de ouro da caixa que estava segurando e o prendeu no peito de Lan. Este é o broche do mestre. O mestre me ordenou que fizesse este broche antes de ser nomeado cavaleiro. O mestre usou este broche e se tornou o cavaleiro da rainha. Agora, ele é seu. Pai? Lan leu o nome do pai do corpo original. Lannister, a origem da família Leon. Sim, sim. A velha governanta enxugou os olhos, depois que sua majestade a rainha foi chamada de Leoa. O mestre vem perseguindo o título de leão, você sabe. Seguir os passos da rainha. Lan sussurrou. Capítulo 4. A origem da família Lannister. Além de ser um parente distante da rainha Calante, o pai de Lan também se tornou seu grande admirador. Ele não apenas saiu de seu caminho para se juntar à guarda da rainha e segui-la em suas guerras, mas também buscou obter o mesmo título que ela. O pai de Lan vinha buscando o título de leão até quase os 30 anos de idade. Finalmente, ele foi forçado por outros anciãos a se casar e Lan nasceu. Mesmo depois do casamento, a rainha Calante continuou a tratar o pai com respeito e podia ser considerada gentil com Lan. O cavaleiro Lannister finalmente bloqueou uma flecha para a rainha em uma guerra estrangeira, matou 3 inimigos, 1 contra 3, e liderou a rainha para fora do cerco. Ele morreu de exaustão. Após a vitória da guerra, os bardos também escreveram poemas em sua homenagem, como Guarda do Leão e Bravo Cavaleiro Leão, que podem ser considerados como a realização de seu desejo. O Cavaleiro Leão morreu protegendo sua rainha. Mais tarde, Sua Majestade a Rainha fez de Lannister um conde hereditário, permitindo que sua própria família fosse estabelecida com seu nome como sobrenome. Como um fã do leão, Lannister já havia preparado brasões de leão e outras coisas sem o conhecimento de outros, originalmente apenas para sua própria coleção. Como resultado, estava perfeito, com emblemas de clã e tudo, os Lannister se tornaram uma verdadeira família do leão. O que é triste é que a mãe de Lan, a Condessa Lannister, realmente ama seu marido. Lannister era corajoso e bonito quando jovem. Em sua vida privada, ele também era limpo por razões bem conhecidas. Ele sempre foi o amante dos sonhos das garotas de Cintra. A senhora Lannister, que ouvia constantemente as histórias sobre o cavaleiro Lannister, sempre considerou poder se casar com o amante dos seus sonhos como a maior sorte de sua vida. Pouco depois que seu marido morreu, ela também morreu de melancolia, deixando seu filho Lan sozinho. Lan também ficou gravemente doente por causa disso, e a recém-nascida família do leão foi quase exterminada e, como resultado, houve uma oportunidade para uma alma da terra possuir seu corpo. Você definitivamente será melhor que o mestre. A velha governanta olhou para o belo jovem no espelho e teve sentimentos mistos por um momento. Muitos anos atrás, ele pessoalmente vestiu um jovem igualmente bonito com roupas finas quando obteve o título de cavaleiro. Você definitivamente será melhor que o mestre. A velha governanta enfatizou novamente. Tanto o mestre quanto a madame acreditam firmemente nisso. Lan deu um passo à frente e abraçou o velho gentilmente, e ele acenou com a mão e o pressionou para baixo. O mordomo novamente começou a arrumar suas roupas e cabelos, que tinham sido cuidadosamente arrumados por Hard. A porta do salão do castelo foi aberta, e mesas de banquete foram espaçosamente e ordenadamente colocadas ao longo de ambos os lados da parede. Elas já estavam cheias de pessoas. Ao ver a chegada de Lan, a multidão originalmente barulhenta de repente começou a conversar em vozes cada vez mais baixas. Os nobres que conheciam Lan o cumprimentaram cortesmente e trocaram gentilezas. Os cavalheiros que eram amigos dele o abraçaram calorosamente. As nobres damas se viraram com rostos corados e olharam fixamente depois que ele passou por elas. A rainha e o rei sentaram-se nos 2 tronos no final, com pratos extraordinariamente suntuosos na frente deles. O segundo colocado na competição de esgrima estava de pé ao lado, com armadura. Quando viu o rosto sorridente de Lan, ele deu um grande revirar de olhos em troca. Ele é o guarda da rainha e pode não conseguir comer nada e terá que ficar de pé o tempo todo durante todo o banquete. Claro que, como protagonista, Lan pode não conseguir aproveitar o banquete. Há um trono menor do mesmo estilo ao lado da rainha. Uma garotinha de cabelos grisalhos está sentada nele, virando a cabeça e os olhos inquietamente.
Quando viu Lan chegando, ela estava prestes a se levantar para cumprimentá-lo entusiasticamente, mas a avó atrás dela imediatamente a parou e a pressionou para baixo em seu assento novamente. Lan saudou a rainha e o rei aos pés dos degraus do trono. Os nobres abaixo também ficaram quietos quando viram isso, sabendo que o show principal estava prestes a começar. A rainha Calante levantou-se com um sorriso, segurando uma taça de vinho na mão esquerda para sinalizar aos nobres que estavam sentados. Pessoal, a pessoa que está aqui embaixo é o filho de Lannister, meu sobrinho, e o campeão deste torneio. Acredito que todos vocês saibam disso. Lan, alguém gritou na plateia. Lan assentiu educadamente ao seu redor, sorrindo, modesta e educadamente. Originalmente planejei fazer do campeão deste torneio um cavaleiro e dar a ele a honra de se juntar à minha guarda. Calante sorriu, mas agora é obviamente inapropriado. Os cavaleiros e nobres abaixo riram em uníssono. Então decidi dar a Lan um território extra. Calante disse alto, causando uma onda de exclamações. Ao mesmo tempo, também completei algo que deveria ter sido feito há muito tempo. Oficialmente canonizei meu sobrinho para herdar o senhorio de meu irmão Lannister. O salão de banquetes de repente explodiu em vivas e aplausos ensurdecedores. A rainha Calante desceu lentamente as escadas segurando sua espada. Lan deu um passo para trás e se ajoelhou sobre um joelho. A rainha desembainhou sua espada e deu um tapinha solene no ombro de Lan. A garota de cabelos grisalhos olhou fixamente para o garoto loiro. Ninguém se importou com ela se levantando involuntariamente. Até a avó atrás dela foi atraída pelo garoto loiro. As duas pessoas na cerimônia de canonização eram o único foco da audiência. Duas fileiras de oficiais da cerimônia saíram do lado e apresentaram um manto do conde e outros utensílios rituais em um prato coberto com veludo vermelho. Lannister, a cerimônia solene terminou. Não sei quem tomou a iniciativa de gritar, e aplausos ecoaram no salão de banquetes novamente. Lan, a garota de cabelos grisalhos pulou animadamente e gritou. A rainha Calante abriu os braços para pedir que todos ficassem quietos, ajudou Lan a se levantar e pediu que ele se afastasse. Ela encarou quase todos os funcionários públicos e adidos militares de Cintra ali reunidos e disse em voz alta. Além da cerimônia de canonização do meu sobrinho, tenho outra novidade para anunciar hoje. Nos últimos anos, os Nilfgaardianos têm nos assediado. Embora os tenhamos expulsado uma e outra vez, eles são como pulgas em um javali e não podem ser completamente eliminados. Sim. Um dos generais abaixo bebeu demais e gritou com raiva, mas não temos medo dos Nilfgaardianos e não temos medo da guerra. Sim. A rainha Calante assentiu e sinalizou para a família do general cuidar dele. Mas agora, não precisamos mais nos preocupar com os Nilfgaardianos, porque encontramos um novo aliado, o reino de Verden. Minha neta Ciri chegou à idade em que pode escolher um marido, e eu decidi desposá-la com o príncipe Kistrin de Verden. Como preço da noiva, Verden nos dará um exército considerável, e de agora em diante os dois reinos serão inseparáveis e lutarão juntos. O salão de banquetes de repente ficou em silêncio. Todos se entreolharam confusos, sem saber quem começou, mas então explodiram em aplausos calorosos. A rainha assentiu com satisfação, sentou-se lentamente no trono e apreciou o vinho. Ciri ficou atordoada em seu pequeno assento e foi empurrada de volta para seu assento pela avó diante dos olhos do público reunido. Enquanto bebiam e bebiam, Lan ouviu alguém sussurrar. Verden não é nosso vassalo? Por que nossa princesa deveria se casar? Capítulo 5. Diário. Lan retornou ao quarto, cheirando a álcool e muito cansado. O jovem servo Hard se adiantou e lhe entregou roupas casuais mais confortáveis. Lan estava desconfortável em seu traje de corte o dia todo. A velha governanta ao lado entregou-lhe animadamente um mapa, no qual estava circulado um lugar próximo à fronteira de Cintra. Jovem mestre, olhe, este é Brokilon, nosso novo território. Lan deu um passo à frente e olhou mais de perto. O lugar não era grande. Afinal, há muitos nobres em Cintra, grandes e pequenos. Estima-se que este seja um território que um pequeno nobre abandonou, mas afinal, é seu próprio território. Não sei muito sobre essas coisas, Ens. O que faremos em seguida? Pegaremos nossas coisas e seguiremos para Brokilon. A velha governanta ficou atordoada ao ouvir isso. Se você estiver disposto, jovem mestre, podemos ir para seu território. Mas Brokilon tem um prefeito e um coletor de impostos designados pelo reino. Os impostos serão entregues a nós após serem coletados a cada trimestre. Se você não estiver satisfeito com a equipe designada, eles também podem ser substituídos por nossa própria equipe. Não há necessidade de tanto trabalho. Lan acenou com a mão. Isso significa que podemos realmente ficar na capital real, certo? Isso é natural. Você é um nobre da corte e membro de uma família real. Ninguém pode afastá-lo, exceto a rainha. Então fique aqui por enquanto. E as coisas que eu te disse antes. Ens tirou um livro do bolso e relatou enquanto folheava. Seus assistentes foram selecionados. São 10 no total, todos bons rapazes. A coleta de adereços mágicos é um pouco difícil, principalmente por causa do preço. Recolha o máximo que puder. Você já comprou alguma coisa? Sim, eu trarei para você mais tarde. O velho mordomo fez uma pausa. Mestre, não tenho intenção de interferir em seus hobbies, mas por favor, lembre-se, brincar com essas coisas levará à perda de vidas. Lan sorriu e respondeu, eu sei. Então ele se virou e jogou as roupas para Hard. Deixe meus assistentes me esperarem no campo de treinamento amanhã de manhã, e então prepare um pouco de água para o banho. Já é o suficiente ter Hard aqui.
Você pode descansar cedo. Os servos e o mordomo se curvaram e saíram. Lan abriu a janela e deixou o vento frio soprar em sua cabeça para ficar mais desperto. Havia uma pequena caixa de mecanismo na escrivaninha do quarto. Lan a abriu e encontrou um selo gravado com uma cabeça de leão, várias medalhas e um livro preto encadernado em linha. Ele pegou o livro e o abriu. Viu que estava cheio de palavras e que havia muitas notas adicionadas a cada página. Na primeira página do livro estava escrito em inglês. 1. Salve Sintra. 2. Fique mais forte. 3. Desenvolvimento. 4. Principais eventos. Lan é uma pessoa com um desejo extremamente forte de planejar. Quando ele soube que havia transmigrado, a primeira coisa que ele fez foi se familiarizar consigo mesmo, e então ele encontrou este caderno e começou a fazer planos. Como sobreviver, como se tornar mais forte, quais são as possíveis crises no futuro e aqueles grandes eventos que podem se transformar em oportunidades para ele. Tudo estava escrito neste pequeno livro. Está escrito no idioma inglês de sua vida passada. Ninguém no mundo consegue entender, exceto ele. Lan beliscou a etiqueta que dizia Major Events no caderno e virou para trás. A página dentro dizia: Siri escapou do casamento e conheceu o protagonista da obra original pela primeira vez. O próximo parágrafo diz: Invasão Nilfgaardiana. Indo para o próximo parágrafo, o reino de Sintra é destruído. Lan não se lembra do tempo específico de alguns incidentes no livro original. Ele só pode tentar inferir a linha do tempo por meio da classificação dos principais eventos que ocorrem no enredo original. No entanto, a linha do tempo dos 2 primeiros livros da obra original é confusa, e eles são apenas uma coleção de contos. Agora que Siri se comprometeu, isso significa que a invasão de Nilfgaard está se aproximando. Lan pensou por um momento e retornou à sessão anterior, Salve Sintra, e começou a ler o que estava escrito novamente. Tente encontrar aliados para Sintra por qualquer meio. 2. Melhorar a tecnologia Sintra. 3. Promover a reforma institucional em Sintra. 4. Preservar a força nacional enquanto se espera o momento oportuno para recuperar Sintra. Lan respirou fundo e riscou os 3 primeiros itens. A maioria dos reis e rainhas na peça original tem paralisia cerebral e não consegue ver o quadro geral claramente. Se você quiser tentar convencê-los dos prós e contras de se aliar contra Nilfgaard, seria melhor ir diretamente ao rei de Nilfgaard e convencê-lo de que a melhor vitória é aquela alcançada sem lutar. Em relação aos itens 2 e 3. Fortalecimento do país por meio da ciência e tecnologia. Lan não tem conhecimento profundo em ciência e engenharia para obter conquistas que possam mudar a situação em um curto espaço de tempo. Quanto à reforma institucional, Lan não se interessou por essas questões em sua vida anterior e não pode alcançar mudanças radicais antes que a guerra comece. Além disso, na atual situação de emergência, querer fortalecer Sintra dentro de alguns anos a ponto de poder resistir a Nilfgaard, que se estende por toda a parte sul do continente, não é realista. Lan também tentou persuadir todos ao seu redor do perigo que Nilfgaard representava quando ele veio pela primeira vez a este mundo, mas foi ignorado. Todos ainda consideram isso mais como a raiva de um jovem que acabou de perder seus pais devido à guerra e perdeu a cabeça em relação ao país inimigo. Como resultado, Lan quase não teve influência sobre Sintra durante este ano precioso. Tudo o que ele pôde fazer foi se familiarizar com sua identidade e melhorar sua força. Neste ponto, é impossível salvar Sintra da destruição. A única coisa que ele pode fazer é preservar o máximo possível do poder nacional de Sintra. Esperando que o território recém-conquistado e o prestígio do campeão do torneio pudessem ajudá-lo, Lan mergulhou sua pena na tinta e escreveu: Forme sua própria guarda pessoal e resgate o máximo de pessoas possível ao seu redor quando o país for destruído. A seguir está uma lista. Siriens, Hard, Calante. Pensei um pouco e então escrevi: Desenvolver o território. Faça amizade com bruxos e bruxas. Lan pensou por um momento que não havia nada de novo a acrescentar e então virou-se para as páginas de Torne-se mais forte. Vá para o campo de batalha e suba de nível matando inimigos. Aceitar tarefas e atualizar. Verifique se itens mágicos podem substituir os lugares de poder e obter pontos de habilidade. Torne-se um bruxo e abra todas as colunas de habilidades. Essas são todas as ideias que Lan escreveu antes para se tornar mais forte. Naquela época, a primeira ainda era muito perigosa. O poder de combate nem havia atingido o teto das pessoas comuns, e a força pessoal era muito pequena no campo de batalha, e era fácil morrer de repente. Então, ele a deixou de lado por enquanto. Agora ele deveria assumir missões para melhorar o máximo possível e obter pontos de habilidade. Isso também permitiu que Lan viajasse por quase toda a capital de Sintra e as vilas vizinhas neste ano, ajudando outros a aceitar tarefas, mas no final, ele mal conseguiu chegar ao nível 10. A atualização na realidade ainda é muito mais lenta do que no jogo. Quanto aos lugares de poder, é uma relíquia especial no jogo original que permite ao protagonista absorver poder mágico para obter temporariamente um buff e ganhar um ponto de habilidade adicional. Não sei se existe algo assim no mundo real,
Mas quando se trata de absorver poder mágico, ele se pergunta se outras coisas contendo poder mágico podem substituí-lo? Como o sistema atual não foi completamente liberado, Lan realmente pensou em outras maneiras de se tornar mais forte, como se tornar um mago. Na maioria dos grandes países deste mundo, magos são contratados para servir como conselheiros reais e participar da política, e seu status também é alto. Infelizmente, o treinamento de um mago exige um longo período de tempo, e um mago com menos de 100 anos pode até ser avaliado como jovem. Lan estimou que se ele escolhesse se tornar um mago, quando seu sistema de poder fosse formado, as principais tarefas já teriam sido concluídas. A maior possibilidade é que ele não tenha sobrevivido até aquele momento. Em segundo lugar, ele pode saber sua linhagem olhando seu sobrenome e quadro de atributos. Sangue ancião. Ele também é um herdeiro homem que teoricamente é incapaz de despertar suas habilidades de linhagem. Você deve saber que as pessoas mais interessadas no sangue ancião são os magos. Ir para o acampamento base do mago para ser um aprendiz? Seria estranho se ele não fosse capturado para gerar descendentes. Algumas pessoas cruéis pensariam até em prendê-lo para tirar seu sangue e fazer transfusões em outras pessoas. Sua vida estaria arruinada. O equipamento experimental preparado pelos magos para Ciri no livro original é assustador o suficiente só de olhar as descrições no texto, mas Lan não quer experimentá-lo. Ele na superfície parece glamouroso, é um membro da família real de um país militar poderoso e herdou uma linhagem forte. Mas esses títulos são inúteis ou serão destruídos em pouco tempo. Mesmo que ele tivesse sorte o suficiente para sobreviver à guerra que destruiu seu país, a estrada à frente seria extremamente acidentada. Ele deve usar o sistema para ficar mais forte o mais rápido possível dentro de um ano. Sobrevivência é mais importante do que qualquer outra coisa. Lan estava organizando seus pensamentos repetidamente na luz escura da noite, e só voltou a si quando Hard bateu na porta para lembrá-lo de tomar um banho. O tempo está curto. Capítulo 6. Pedindo uma posição. Na manhã seguinte, Hard bateu no quarto de Lan com produtos de higiene pessoal na mão e descobriu que seu jovem mestre já havia se levantado e se vestido com esmero. As janelas estavam fechadas, deixando o quarto um pouco escuro no início da manhã. Lan segurava um pedaço de cristal mágico na mão esquerda que o mordomo havia trazido ontem. Dizia-se que era um componente usado por um mago para comunicação de longa distância. Falha ao absorver pontos de habilidade. Suspirando e colocando o cristal de lado, Lan começou a pensar profundamente. É porque eu ainda não me tornei um bruxo e não consigo absorver poder mágico. Ou é porque eu preciso de itens mágicos para conter poder mágico mais forte. Ou meu palpite está errado desde o começo. Mestre, é hora de você se lavar. Você vai visitar Sua Majestade a Rainha hoje. Hard disse suavemente, olhando para a admiração de seu mestre pelos objetos mágicos na mesa. Não fale como seu avô. Lan acenou com a mão impacientemente, olhou para as sobrancelhas erguidas e o riso reprimido de Hard e bateu levemente em sua cabeça com os nós dos dedos. A propósito, diga ao seu avô que enquanto coleta itens mágicos, me ajude a coletar informações sobre bruxos. Se algum bruxo aparecer em Sintra ou na área ao redor recentemente, por favor, me notifique imediatamente. Witcher? Hard ficou atordoado por um momento. Eles são os mutantes criados por aqueles bruxos? Lan hesitou em falar, querendo corrigir os pensamentos de Hard. Mas o que o jovem servo estava falando era exatamente o que as pessoas comuns no continente e até mesmo todos, exceto os bruxos, pensavam dos bruxos. Todos os tipos de rumores fazem com que as pessoas comuns os respeitem e temam, enquanto os bruxos que conhecem a história interna os desprezam e os temem. Lan suspirou. Sim, tente coletar o máximo de informações possível sobre eles. Estou muito interessado em bruxos ultimamente. Também. Lan hesitou dessa vez, sem saber se deveria fazer isso ou não. A propósito, deixe-o perguntar sobre uma pessoa chamada Master Mirror. Sim, Hard não sabia o que o nome significava, mas apenas concordou com as instruções de seu mestre. Mestre Espelho? Que nome estranho. Hard pensou por um tempo e então se lembrou de outra coisa. Mais uma coisa, mestre. Os atendentes selecionados para você chegaram. Eles estão esperando por você lá embaixo. Você quer vê-los agora? Eles estão aqui agora? Lan foi até a janela. Ele viu 10 jovens com diferentes aparências e formas parados no pátio. Cada um deles estava no pátio com contenção, olhando para o ambiente ao redor animadamente de vez em quando, mas tentando o melhor para conter sua excitação. O sentimento geral é que eles não parecem muito inteligentes. Que todos fiquem em primeiro lugar. Lan disse. Eles passaram no teste de ENS, mas ainda tem o meu teste. O escudeiro do cavaleiro ou séquito é a linha direta de tropas para o atual Lan no futuro. Lan não pretende treinar esses assistentes de acordo com os métodos desta era. Que todos permaneçam de pé. Hard perguntou em dúvida, obviamente sem entender muito bem o que seu senhor queria dizer. Lan afirmou que todos permaneçam de pé até eu retornar. Hard hesitou em falar, mas ainda não conseguiu se conter. Mestre, você quer treiná-los para serem guardas? Lan balançou a cabeça. Mais do que isso. Espero mais deles.
Depois de se lavar, Lan chegou ao castelo real e foi levado pelo garçom até a sala de estar do castelo. Nesse momento, a rainha Calante estava recebendo o general do exército lá dentro. De vez em quando, de dentro da porta fechada da sala de estar, ouvia-se o riso da rainha e as gargalhadas altas do general. A rainha, que veio de uma família real, é digna e elegante, mas também gosta de participar de expedições militares o ano todo e tem a ousadia e o chique de uma guerreira, o que lhe dá uma coesão particularmente forte nas forças armadas. Depois de um tempo, a porta fechada se abriu, e Lan acenou para o general, que saiu. Bom dia, general Vezekid. Bom dia, Lord Lannister. Ainda não tive tempo de parabenizá-lo. Na sala de estar, a rainha parecia estar de bom humor. O atendente ao lado estava trazendo uma nova taça de vinho e colocando-a na frente de Lan, enchendo-a. Pequeno Lan, meu pequeno leão, você finalmente se lembrou de ver sua tia hoje? O que você disse me deixa triste. Quando eu não irei? Lan respondeu com um sorriso, apontando para o general que tinha acabado de sair. O que foi, tia? A guerra não está indo bem? Os Nilfgaardianos nunca foram uma ameaça para nós, disse Calante orgulhosamente. Lan suspirou interiormente. Calante se tornou famosa ainda jovem e era feroz e voluntariosa. Talvez tenha sido essa arrogância que no final das contas destruiu ela e Cintra. Vim hoje com um pedido. Lan viu o interesse nos olhos da rainha Calante. Gostaria de pedir que você arranjasse uma posição para mim no exército. Sim, eu quero ir para o campo de batalha. Impossível. Calante recusou, você tem apenas 15 anos e nem é casado ainda. Não quero que a recém-estabelecida família Lannister seja exterminada. A rainha se levantou e colocou uma mão no ombro de Lan. Eu sei por que você quer fazer isso. É para vingar seu pai, e você também quer tornar Lannister famoso novamente. Você quer ganhar sua própria glória. Isso fica evidente em sua performance no torneio. Você é exatamente como seu pai. Mas ainda não é a hora. A rainha balançou a cabeça. Não, as razões pelas quais meu pai é tão corajoso e bom em lutar são definitivamente diferentes das minhas. Lan queria dizer algo mais, mas a rainha levantou a mão para impedi-lo. Mas, afinal, você realmente não é mais jovem, e deveria assumir algumas das responsabilidades em seu sangue. Ouvi dizer que você começou a escolher sua própria equipe de atendentes. Então você pode ir para o exército de defesa da cidade primeiro, onde pode praticar em combate real e aprender a treinar soldados. Por um momento, um aviso do sistema soou nos ouvidos de Lan. Missão descoberta. Defesa da cidade. Guarda de Ferro, parte 1. A rainha rejeitou seu pedido para assumir o comando do exército. Talvez você possa começar com o exército de defesa da cidade para provar a si mesmo? Claro, tudo começa com o treinamento mais básico. Como ensinar seus soldados a segurar uma espada e para onde apontá-la. Aceitar, rejeitar, eu seguirei sua vontade e você não ficará desapontado. Lan prometeu sonoramente. Calante disse com um sorriso. Ouvi dizer que você tem ajudado pessoas em todos os lugares este ano, e você ganhou uma reputação como um. Lannister sempre cumpre suas promessas. A reputação é boa, mas é um tanto vergonhosa. Agora, mãos à obra e espero que você não corra por aí no futuro. Eu não esperava que uma reputação tão trivial chegasse aos seus ouvidos. Lan riu. O objetivo foi alcançado, e há até surpresas inesperadas. Lan estava prestes a renunciar quando sua mente de repente lembrou de várias ideias que lhe vieram à mente quando ele estava organizando seu caderno na noite passada. Tia, Lan apenas se levantou. Na verdade, sempre fiquei um pouco confuso sobre esse casamento com Verden. Se bem me lembro, o irmão do meu tio é o rei das Ilhas Celílige. Por que não podemos pegar tropas emprestadas dele? Sim, o marido de Calante tem um irmão rei. Capítulo 7. A melhor maneira de usar guardas da cidade. Assim que a rainha ouviu as palavras de Lan, ela olhou para ele e disse com um sorriso. Então Ciri não precisa se casar com o príncipe de Verden, certo? Lan percebeu a mudança de humor da rainha e inconscientemente respondeu. É isso mesmo, e não acho que a própria Ciri estaria muito disposta. A rainha deu um tapa na cadeira e se levantou. Já chega, Lan. Talvez minha tolerância por você tenha feito com que você entendesse mal e tivesse pensamentos que não deveria ter. Não pense em coisas que não deveria pensar. Espere um minuto. O que você quer dizer com essas palavras? O que é algo em que eu não deveria pensar? Lan foi expulso da sala antes que pudesse reagir. Eu não acabei de lhe dar conselhos e sugestões para salvar Cintra? Os guardas do lado de fora da porta se entreolharam. A rainha ficava frequentemente brava, mas ela sempre foi muito gentil com Lan. Era raro ficar tão brava como hoje. Lan olhou em volta sem jeito e perguntou ao guarda familiar ao lado. Falando nisso, não vejo Ciri há muito tempo. Onde ela está ultimamente? Os guardas olharam para frente sem responder. Lan estava confuso. O que aconteceu hoje? Essas pessoas não são assim normalmente. A porta da sala de estar se abriu novamente, e foi o mordomo do castelo quem saiu. A princesa Cirila está aprendendo etiqueta palaciana. Antes que seus guardiões concordem, você não poderá receber convidados. O mordomo disse sem pressa, olhando Lan de cima a baixo inexplicavelmente. Sua Majestade a rainha me pediu para levá-lo para comparecer perante a guarda da cidade. Siga-me, Lord Lannister. Lan ouviu a ênfase deliberada do mordomo no sobrenome Lannister. Cintra é um dos países mais poderosos entre todos os reinos do norte e um dos poucos países com um exército permanente de larga escala.
ao contrário de alguns países pequenos que contratam um grande número de mercenários quando lutam em guerras. Em termos de defesa da cidade, a capital Sintra tem um exército permanente de 2.000 pessoas estacionadas na cidade. Lan rapidamente seguiu o mordomo real até o acampamento de defesa da cidade. Como era dia, não havia muitos soldados treinando aqui. A maioria dos soldados de defesa da cidade tinha patrulhas diárias ou outras tarefas. Assim que chegaram ao acampamento, o mordomo real imediatamente saiu, deixando Lan sozinho lá. Aparentemente, ele não gostou muito do ambiente do acampamento militar. Enquanto Lan assistia ao treinamento, uma risada calorosa veio. Ha. Lan, nosso novo campeão. Bem-vindo ao nosso exército de defesa da cidade. Virando a cabeça para olhar, ele viu um cavaleiro alto com uma cicatriz no rosto caminhando em sua direção com os braços abertos. Após se aproximar dele, ele lhe deu um grande abraço de urso. O cavaleiro era muito forte, e ser pressionado contra sua armadura lhe causava muita dor. A última luta foi linda. Aquele garoto Vitone foi atingido com tanta força por você que sua espada voou para longe. Foi uma batalha difícil. Lan disse com um sorriso, seu tom cheio de gentileza. Há quanto tempo, tio Cal? Uma pessoa como Lan, que foi enviada ao exército com o título de cavaleiro e não tinha mérito militar, seria facilmente condenada ao ostracismo, mas a situação de Lan era bem especial. Sem mencionar que ele agora venceu o campeonato de esgrima e se tornou nominal primeiro espadachim de Sintra. Ele ainda é um membro da família real e um aristocrata que se juntará ao exército. Sir Cal deu um tapinha forte no ombro de Lan e olhou para seu corpo. Você não envergonhou seu pai. Você não só é tão bonito quanto quando ele era jovem, mas também é tão corajoso quanto ele. Se eu não estivesse acostumado, eu quase teria te chamado de Lannister. Agora, o Lannister, aqui não se refere ao seu sobrenome, mas ao nome de seu original. Eles adotaram o nome do fundador da família como sobrenome. Sinto muita falta dos dias em que lutei ao lado do seu pai. Sir Cal disse um pouco triste, mas rapidamente se acalmou. O que você quer fazer no exército de defesa da cidade? É uma pena que você seja muito jovem, caso contrário eu poderia diretamente fazer de você o vice-comandante. Eu não consigo fazer isso mesmo se você me pedir. Eu não sei nada sobre comandar. Lan disse angustiado. Eu originalmente queria que minha tia me deixasse ir ao campo de batalha para praticar. Eu começaria como um oficial de nível médio ou baixo. Isso definitivamente não é possível. Você quer que a família Lannister pereça? Sir Cal gritou. Vamos fazer isso. Nós recrutamos recentemente 100 novos recrutas. Depois de treinar por 2 meses, você será o capitão deles. Que tal? Se você quer usá-los para praticar como soldados, ou levá-los para patrulhar ou o que for, depende de você. Recrutas são melhores. Receio que levar soldados para o serviço só irá perturbar o layout diário da defesa da cidade. Lan sorriu e agradeceu. Ele realmente achava que queria vir aqui para se envolver na defesa da cidade? Lan rapidamente foi contar seus homens. Era realmente um exagero tirar todas as 100 pessoas de uma vez. Lan deixou metade das pessoas para continuar seu treinamento diário e dirigiu para a rua com 50 pessoas. Afinal, é apenas uma patrulha, não uma guerra. Na entrada da taverna dos Três Corvos, o vice-capitão da Centúria corajosamente deu um passo à frente e perguntou, Lord Lannister, o que o incomodou nesta taverna? Vamos chutar a porta agora? Não, este é o lugar onde beberemos hoje à noite. Planejo convidar os irmãos para tomar uma bebida aqui hoje à noite. Lan olhou para o quadro de avisos em frente ao pub. Os olhos do vice-capitão se iluminaram. Este conde parecia bastante generoso. Mas antes disso, aí está. Os olhos de Lan brilharam, e ele estendeu a mão e pegou um aviso. Em termos gerais, os problemas de segurança na cidade são resolvidos por forças policiais especializadas. No entanto, limitados pela tecnologia e atmosfera ideológica da época, há muitos casos errados e não resolvidos, e até mesmo soldados frequentemente os ignoram. Portanto, haverá quadros de avisos não oficiais instalados no centro da cidade, praças e na entrada de pubs. Pessoas procurando ajuda postarão anúncios, esperando obter ajuda de mercenários ou outras pessoas que queiram fazer biscates. Essa situação é especialmente comum em vilas e cidades pequenas. O prompt do sistema soa neste momento. Missão descoberta, incendiário. A oficina de ferreiro de Veslin, um ferreiro no leste da cidade, pegou fogo. Mas ele sentiu que alguém devia estar com inveja de seu recente boom comercial e estava por trás disso. Fossem suas suspeitas verdadeiras ou não, ele precisava de uma ajudinha agora. Aceitar, rejeitar, ele se virou e entregou esta lista de tarefas ao vice-capitão. Deixe com você, traga 10 pessoas com você, deve ser concluído hoje. Eu irei ver Veslin mais tarde para perguntar a ele sobre a situação. Não seja preguiçoso. Vice-capitão, há muito tempo ele ouve que seu novo capitão gosta de ajudar os outros com seus problemas. Mas o que significa deixar esse tipo de coisa para mim? À noite. Missão, incendiário, concluída. Ao ouvir o bip do sistema e observar a barra de experiência aumentando, Lan não conseguiu conter o riso. Embora tenha havido algumas reviravoltas no processo, o resultado ainda foi bom. Este é o verdadeiro propósito de pedir a posição de Calante. Enquanto o vice-capitão conduzia as pessoas até a ferraria, Lan não se esqueceu de levar as pessoas para conhecer a cidade. Então, missão, orfanato, concluída missão, roubos contínuos, concluída missão, pagar dívida de jogo, concluída, atualização de nível de personagem mais 1. Na taverna Tricrolls, soldados em uniformes de defesa da cidade ocupavam quase um andar.
Saúde. Sabe, essa é a primeira vez que conheço alguém que administra um orfanato para gatos selvagens. Ela é uma senhora idosa. Acho que ela está louca. Pare com isso, eu conheci um jogador aqui. Quando eu fui na casa dele, ele realmente tentou me enganar e tirar meu dinheiro. Nós 5 o cercamos e o espancamos. Ei, você não sabia que essa é a primeira vez que vejo um ladrão roubar algo da casa de uma pessoa repetidamente em quase um mês, e ninguém nem se preocupou em cuidar dele? Irmão, essa deve ser nossa responsabilidade. Capítulo 8. Uma missão na velha taverna. Lan tomou um gole do vinho alegremente e olhou para o painel do sistema. Ele ainda não tinha usado os pontos de habilidade que obteve ao vencer o torneio. O principal motivo é que a barra de habilidade não está muito cheia no momento e Lan não consegue ativar as habilidades que quer. Lan queria muito pegar as habilidades relacionadas a sinais, mas agora toda a área está cinza. Quanto às habilidades de combate, a maioria delas está cinza. O painel de habilidades de The Witcher 3 é dividido em 4 níveis. Somente quando você tiver pontos de habilidade suficientes você pode ativar as habilidades do próximo nível. Os pontos de habilidade necessários para cada nível são 8,20,30, respectivamente. Ou seja, são necessários 8 pontos de habilidade para atualizar uma habilidade para o segundo nível a partir do primeiro nível, e assim por diante com 20 e 30 pontos de habilidade. Lan agora gastou 10 pontos de habilidade para aprimorar uma habilidade de primeiro nível para o segundo nível. O conjunto de habilidades de The Witcher 3 é realmente muito interessante. Algumas habilidades de nível baixo podem atingir mudanças qualitativas após atingir o nível máximo, enquanto muitas habilidades de nível alto fornecem efeitos inúteis. Isso faz com que os jogadores às vezes prefiram habilidades de nível baixo em vez de atualizar para habilidades de nível mais alto. Entre as habilidades Combat, há 5 habilidades de primeiro nível. Mas o que Lan mais cobiça é a habilidade de segundo nível, Undine. Esta é uma habilidade que deve ser adquirida no jogo. Enquanto os Adrenaline Points estiverem lá, você não tem medo da morte. É uma pena que os pontos de adrenalina sejam algo exclusivo dos bruxos e Lan não possa usá-los. Depois de pensar sobre isso, Lan finalmente decidiu obter a habilidade de segundo nível, Fleet-Footed, e melhorá-la para o segundo nível. Quando essa habilidade atinge o nível 5, a redução de dano pode chegar a 100%. Qual é esse conceito? O conceito é que mesmo que haja um bruxo do lado oposto que use a AOE para limpar o campo, mesmo que Lan esteja dentro do alcance de ataque do oponente, contanto que Lan se esquive, ele não sofrerá dano. Essa habilidade é um bug no jogo quando tornada realidade. Do ponto de vista do efeito, essa habilidade é ainda mais mágica do que a magia dos magos. É simplesmente incompreensível neste mundo. É uma pena que para obter os melhores efeitos dessa habilidade, você precise atualizá-la para o nível completo. Após adquirir essa habilidade, Lan fechou os olhos e quis sentir as mudanças em seu corpo, mas descobriu que, embora Fleet-Footed tivesse melhorado em 2 níveis, sua condição física não havia melhorado em nada. Isso fez Lan franzir a testa. Isso era muito diferente do que ele havia planejado. Porque memória muscular e treinamento de força tem uma melhora correspondente na aptidão física a cada nível. É porque essas duas habilidades simplesmente melhoram a eficácia básica de combate? Ou é porque a habilidade de segundo nível não melhora mais a aptidão física? Se tivesse mais pontos de habilidade em mãos, Lan poderia clicar nas outras habilidades e verificar seus palpites um por um. Pena. No final das contas, ainda somos pobres e não temos pontos de habilidade suficientes. Ele só pode esperar até ter pontos de habilidade adicionais antes de querer realizar testes. Felizmente, agora que a pessoa sob seu comando, a velocidade de atualização finalmente deu um salto qualitativo. Não apenas operações multilinhas podem ser realizadas, mas a eficiência de cada tarefa também é muito maior. Por exemplo, a tarefa de hoje de encontrar o incendiário pode ser simples no jogo. Encontre alguém para conversar, ligue os sentidos de bruxo, siga as pistas e corra pelo mapa algumas vezes, e você pode fazer isso em 10 minutos. Mas, na realidade, Lan não tem as mesmas habilidades de detetive que o bruxo. Não importa quanto tempo lhe seja dado, ele pode ser apenas uma garra dormente. E o exército de defesa da cidade? 10 pessoas espalhadas como um tapete, além de eles mesmos terem algumas habilidades como seus colegas profissionais do mundo anterior de Lan, os policiais. Com essas tropas de defesa da cidade, Lan pode realizar muitas tarefas que não conseguia fazer antes. Ele foi promovido para o nível 10 no ano anterior, mas agora é nível 11 em um dia. A estrada para a invencibilidade está bem na sua frente. Lan estava pintando um futuro brilhante para si mesmo, embora saiba que isso é definitivamente uma ilusão. Então ele se levantou de repente e gritou para o dono do bar: "Dê a cada um dos meus guerreiros outra taça de vinho." Essa generosidade provocou aplausos dos rapazes. "Salve, Lord Lannister!" Os soldados levantaram suas taças de vinho para brindar a Lan. A música e os gritos dos homens no bar se misturaram, fazendo o sangue das pessoas subir a cabeça. Lan bebeu outra taça de vinho forte e estava atordoado quando um homem com um roupão bem vestido e 2 garçons de repente se aproximaram da mesa deles. O vice-capitão ao lado estava prestes a repreender furiosamente o estranho que havia perturbado a atmosfera festiva, mas um garçom atrás dele de repente segurou uma garrafa de vinho de aparência requintada e gentilmente a colocou sobre a mesa. O vice-capitão de repente olhou para frente.
Colocar uma garrafa de bom vinho na frente de um alcoólatra, especialmente um alcoólatra que já está meio bêbado, é o suficiente para que ele o considere um irmão. O homem de túnica curvou-se ligeiramente e sussurrou: "Você é Lord Lannister?" Com um olhar interessado, Lan casualmente jogou a garrafa de vinho que o outro grupo trouxe para o vice-capitão e pediu que ele bebesse enquanto gesticulava para que o outro grupo se sentasse. "Eu sou o único Lannister em toda Cintra. Se você está procurando um Lannister, deve ser eu. Meu senhor conde. Com sua habilidade, acredito que a família Lannister logo se tornará uma família importante em Cintra." O homem de túnica disse com um sorriso. O homem de túnica apontou para as tropas de defesa da cidade que estavam se divertindo no carnaval e disse: "Parece que eles estão celebrando a ascensão de Lord Lannister hoje. A garrafa de vinho que você trouxe agradou meu vice-capitão, então você pode continuar falando até eu terminar a taça de vinho." Lan não gosta de lidar com os mercadores desta época ou com os nobres que se acham superiores a todos. O homem de túnica estava bastante acostumado com a sensação de alienação exaltada por um nobre como Lan. Ele olhou para baixo e sorriu com conhecimento de causa. "Há muito tempo ouço falar da reputação do senhor Lannister, uma promessa que vale 1000 peças de ouro. Agora que Lord Lannister foi promovido a capitão do exército de defesa da cidade, gostaria de lhe dar minhas bênçãos. Ao mesmo tempo também espero que Lord Lannister possa salvar a nós, mercadores, do perigo." Há apenas um mês, um grupo de bandidos apareceu do lado de fora da cidade de Cintra. Eles são bem organizados e têm habilidades extraordinárias. Entre eles, havia muitos desertores e veteranos que haviam deixado o campo de batalha. Eles geralmente não ousam saquear as cidades e sempre nos roubam, comerciantes. Nesse momento, o homem de roupão fingiu enxugar os olhos. "Há apenas 2 dias, uma das minhas caravanas foi roubada. Eles levaram todos os bens e mataram todas as pessoas. Apenas um dos meus homens mal conseguiu escapar." Enquanto falava, ele apontou para um homem atrás dele que usava uma atadura grossa de gaze na cabeça e mostrava um olhar aterrorizado, como se quisesse despertar a simpatia de Lan. "Lord Lannister, esta é uma boa oportunidade. Esses caras geralmente não têm residência fixa, e até mesmo os capitães da guarda de muitas cidades não conseguem encontrá-los, mesmo que tentem cercá-los e suprimi-los. É raro que eles tenham a audácia de ficar perto da cidade de Cintra. Esta não é a melhor oportunidade para consolidar sua posição como capitão?" Enquanto o comerciante falava, o painel de Lan de repente fez um som. "Missão descoberta: bandidos errantes. Mercadores que sofrem ataques constantes em suas caravanas buscam a ajuda de você. Foram encontrados vestígios de um grupo de bandidos operando em Cintra. É raro que essa situação ocorra, e parece ser uma oportunidade de erradicá-los completamente." Aceitar, rejeitar, sem esperar que Lan respondesse, o comerciante primeiro colocou uma grande bolsa de dinheiro na mesa. "Lord Lan, este é um depósito para você. Eu sei que alguém do seu status definitivamente não está com falta de dinheiro. Isto é apenas um símbolo da minha gratidão. Eu lhe darei um grande obrigado quando a operação de supressão for concluída." Lan ergueu as sobrancelhas, clicou em aceitar a missão e então gritou: "Chefe, dê aos meus irmãos outra rodada de bebidas fortes. Eu quero as melhores bebidas fortes dos anões." Ele trocou de mãos e jogou a bolsa de dinheiro para o vice-capitão que estava observando em silêncio, e continuou a dizer ao mercador de túnica: "Se o dinheiro naquela bolsa não for suficiente para o vinho, você pode compensar. Você deve saber que não sou só eu que estou ajudando você, mas meus soldados." O vice-capitão, que já estava um pouco bêbado, pulou em desespero para pegar a bolsa grossa de dinheiro e quase foi atingido na cabeça. Sua atenção estava na mesa de Lan há muito tempo, e seus olhos se arregalaram quando viu a bolsa de dinheiro sendo retirada pelo mercador. "Além disso, senhor, já que você ouviu falar da minha reputação, você deve saber que além do lema Lannister, uma promessa que vale 1000 peças de ouro, eu tenho outro lema." Lan disse suavemente: "Lannister, todas as dívidas devem ser pagas." Depois de dizer isso, ele não olhou mais para o rosto do comerciante, virou a cabeça e gritou alto para os soldados do exército de defesa da cidade: "Todos podem beber e comer de graça esta noite, mas você não pode se atrasar para o treino amanhã de manhã. Viva Lord Lan! Pelos Lannister!" Tais aplausos e gritos podem não parecer muito complacentes, mas como capitão da guarda da cidade, é um bom sinal elevar o moral militar a esse nível em seu primeiro dia como capitão da guarda da cidade. Capítulo 9. 3 atendentes. Para aumentar sua força após ter transmigrado, Lan correu para todos os lugares para executar missões do sistema. Aos olhos das pessoas de hoje, isso é aceitar comissões. Para ganhar mais experiência, é natural buscar um grau maior de conclusão de tarefas. Comparado aos caçadores de recompensas que geralmente caçam pessoas comuns, Lan é muito querido entre as pessoas e também ganhou o título de Lannister, uma promessa que vale 1000 peças de ouro. Mas em qualquer era há pessoas desonestas, e algumas são até mesmo maliciosas. Em The Witcher Saga, um aldeão contratou um bruxo para caçar monstros e então, para se livrar da taxa de comissão, ele enganou o bruxo até um celeiro e tentou matá-lo. A mesma coisa aconteceu com Geralt, que também encontrou inadimplentes em mais de uma ocasião. Houve até casos em que os aldeões estavam ansiosos para vender seus cavalos e dividir suas bagagens enquanto o bruxo ainda estava caçando os monstros. Muitos bruxos começam com a missão de matar monstros e proteger civis. Os bruxos da escola Griffin até buscam a cavalaria. Mas depois de muito tempo todos se transformaram em mutantes sem emoção. As razões não são claras para pessoas de fora.
Como um nobre de Cintra, Lan naturalmente não encontrou pessoas maliciosas em Cintra que ousassem atacá-lo e matá-lo, mas sempre há pessoas astutas que querem fingir ser lamentáveis ou agir desonestamente. Neste caso, se a família estiver realmente arruinada e não conseguir dinheiro, Lan não é tão insensível. Ele realiza essas tarefas mais pela experiência do que pelo dinheiro que poderia ganhar. Nesta situação, ele até ajudará a outra parte dentro de uma faixa razoável. Receber 1 ou 2 agradecimentos sinceros pode ser considerado como receber serviços emocionais, certo? Quanto a esses verdadeiros canalhas, Lan sempre tem um jeito de recuperar sua própria remuneração. Só ocasionalmente esse processo é acompanhado por outros danos colaterais. Lannister, todas as dívidas devem ser pagas, se espalhou assim. Lan ficou feliz em ouvir isso. Às 3 horas da tarde, sob o luar, Lan retornou à sua mansão. O pátio e o prédio estavam bem iluminados. Para seu espanto, os 10 candidatos assistentes ainda estavam de pé no pátio. A maioria deles já estava encharcada de suor. Vislumbrando pelo canto dos olhos que o conde estava de volta, os poucos preguiçosos que tinham dobrado seus corpos se endireitaram novamente e assumiram uma postura ereta. Lan olhou para eles, virou-se para Hard, que saiu e perguntou: eles ficaram parados aqui o dia todo? Quero dizer, aqueles que estão imóveis. Depois de ouvir essa pergunta, o rosto já pálido dos candidatos assistentes ficou ainda mais pálido. Vários deles, que poderiam ter interagido com Hard diariamente, estavam implorando ou piscando para Hard de uma perspectiva que Lan não conseguia ver. Hard os ignorou e respondeu com firmeza: não há ninguém que tenha ficado parado o tempo todo. Lan assentiu como esperado. Sem treinamento sistemático, ninguém consegue ficar em posição de sentido por um dia inteiro sem se mover. Ele só queria tentar a sorte, caso encontrasse alguma pessoa extraordinária neste mundo de fantasia. Virando-se, Lan apontou para as 3 pessoas que tinham mais poeira no corpo e cujas roupas estavam tão encharcadas que o chão abaixo delas estava quase molhado e disse: esses 3 ficarão, e o resto pode retornar de onde veio. Os adolescentes originalmente pálidos não conseguiram mais se sustentar e caíram no chão. Eles não tiveram coragem de dizer mais algumas palavras e saíram desanimados da mansão enquanto arrastavam seus corpos cansados. Apenas os 3 adolescentes restantes se levantaram eretos, como se tivessem recebido uma injeção de força. Tornar-se um servo não significa entrar no nível aristocrático, mas definitivamente rompe com a classe civil. Até mesmo muitos cavaleiros são promovidos dentre os servos ou guardas de um nobre que alcançaram grandes feitos em batalha. Embora quase todos os servos sejam apenas pedrinhas sob os pés dos nobres de verdade ao longo de suas vidas. Mas se tornar um escudeiro era, em certo sentido, meio pé na classe alta. Filhos de nobres que não têm direitos de herança familiar escolherão se tornar atendentes dos filhos de grandes nobres para se tornarem verdadeiros nobres. Até mesmo muitos herdeiros com o direito de herdar escolheriam se tornar atendentes de reis ou duques para treinamento e para expandir suas conexões. Claro, estes últimos retornarão à família e herdarão os negócios da família após alguns anos de trabalho. Portanto, a maioria dos jovens qualificados para se tornarem atendentes são de boas origens e têm mentes flexíveis. Às vezes, eles não são inteligentes ou gostam de ser preguiçosos. Por exemplo, os adolescentes que acabaram de ser eliminados por Lan. A crise da aniquilação do reino se aproxima passo a passo e Lan tem um forte desejo por cada pedaço de poder que ele possa acumular nesse meio tempo. É por isso que ele estava disposto a gastar muito dinheiro para pagar os guardas da cidade para beber à noite, para poder transformá-los em seu próprio povo no menor tempo possível. Você deve saber que nesta era a maioria dos oficiais ou nobres são muito exigentes. Seria bom se eles não extorquissem dinheiro dos soldados. Em muitos lugares, os recrutas até precisam trazer seus próprios equipamentos. Por quê? Porque os materiais fornecidos pelo reino se tornaram propriedade privada dos oficiais. É ainda mais impossível para eles se misturarem com pessoas que consideram abaixo de seu status, embora isso possa aumentar a coesão militar e o moral. Lan espera apenas reunir alguns guerreiros através de seu próprio método, para que eles possam se tornar sua própria força quando o reino for destruído. Atualmente parece que os resultados são bons, e tudo depende da confiança que seus soldados lhe dão. E os assistentes de Lan, que serão seus subordinados diretos no futuro, são forças destinadas a executar tarefas de extrema importância. Portanto, eles devem obedecer suas ordens absolutamente. Lan não teve tempo para eliminar pessoalmente aqueles fatores instáveis que estavam pregando peças. Para evitar ser esfaqueado no momento crítico, ele simplesmente não os admitiu em primeiro lugar. Lan olhou para os 3 atendentes restantes e disse: agora vocês podem me dizer seus nomes. Os 3 jovens restantes se apresentaram animadamente a Lan. Um jovem alto e de ombros largos chamado Ace se apresentou como terceiro filho de um cavaleiro e era bom em usar bestas e arcos. Bons besteiros são raros, e Lan planeja dar uma chance a ele algum dia. Havia um jovem magro chamado House. Seu pai era o moço de estábulo do rei. Todo cavaleiro tinha um escudeiro assim. Há outro jovem que é o único jovem com uma espada. Isso também o faz suportar mais pressão do que os outros hoje, mas seu rosto e tremores corporais não são piores do que os daqueles ao seu redor. É óbvio que ele está praticando diligentemente. Lan também tem uma impressão dessa pessoa. O nome dele é Svad. Seu pai já foi um suboficial sob o comando do pai de Lan e morreu cedo no campo de batalha. O pai de Lan encontrou um emprego para o jovem como aprendiz em uma ferraria. Agora que ele soube que Lan estava recrutando servos, ele desistiu de seu trabalho na ferraria e veio para cá.
Serei uma espada em sua mão, assim como meu pai seguiu seu pai. O jovem assistente Svad gritou animadamente com uma voz rouca porque não tinha bebido água o dia todo. O olhar entusiasmado assustou até Hard. Lan assentiu com um sorriso, inicialmente aceitando as 3 pessoas. Ele então pediu a Hard para levar os 3 para a sala preparada para os participantes descansarem. Capítulo 10. Os bandidos devem ser reprimidos. Subúrbios de Sintra nas montanhas. Árvores luxuriantes se erguem altas, e as colinas ligeiramente acidentadas serpenteiam. Obviamente esta não é uma estrada fácil de andar. Sob uma certa encosta funda, uma dúzia de homens vestidos de bandidos estavam aninhados ali, conversando incessantemente. Axé, você tem certeza de que passarão ovelhas gordas por esta estrada hoje? Claro, o homem apelidado de Axé respondeu impacientemente. Fiquei no bar por 7 dias antes de ouvir a notícia. Se ninguém vier, tome cuidado para que o chefe corte suas orelhas. Axé ficou ansioso ao ouvir isso. Ele se levantou ameaçadoramente e quis gritar, mas então o reprimiu com força, idiota com cérebro de varíola. Se você falar bobagem de novo, tome cuidado para que eu não arranque seus dentes. Uma voz interrompeu. Calem a boca. Vocês idiotas que merecem a praga, calem a boca. A comoção se aquietou por um tempo. Esses caras rudes estavam inquietos, e alguém começou a falar novamente. Scarface, não é muito arriscado escolher este lugar? Estou realmente preocupado em atrair os guardas da cidade de Sintra. Se você me perguntar, é melhor caçarmos perto da cidade. Se você fizer um bom trabalho aqui, podemos comprar metade da vila quando voltarmos. Scarface disse rispidamente. E nós temos um chefe. Mesmo que os guardas da cidade venham, eles não conseguirão nos pegar. À distância, o barulho de rodas na estrada podia ser ouvido, e um grupo de comerciantes podia ser visto caminhando lentamente de longe. O peso da carga fez com que as rodas afundassem profundamente na lama, o que também fez com que os olhos dos bandidos à espreita ao lado delas brilhassem. Há muitas pessoas, vamos ficar de olho. Vai e chame as pessoas de Axé e chame todos eles. Depois disso, teremos o suficiente para o resto de nossas vidas. Louvado seja Sintra. Quando todos os comerciantes estavam cansados, uma grande quantidade de pedras e flechas caíram repentinamente das encostas de terra de ambos os lados da estrada. Essa onda de emboscadas só fez os comerciantes recuarem e sangrarem, e algumas pessoas infelizes ficaram gravemente feridas e caíram inconscientes no local. Felizmente, eles são apenas um grupo de bandidos e não podem obter um grande número de bestas. Caso contrário, com essa onda de ataques, o número de comerciantes poderia ter sido reduzido pela metade. Vendo que a emboscada foi eficaz, os bandidos imediatamente correram para baixo com um rugido. Os mercadores que não tinham vontade de lutar em primeiro lugar, imediatamente se dispersaram, carregando pequenas peças de joalheria, arrastando seus companheiros gravemente feridos para seus cavalos e escapando às pressas. Os bandidos cercaram a carroça animadamente. Alguns deles ficaram com os olhos vermelhos quando viram os mercadores carregando joias e quiseram persegui-los. No entanto, o líder do grupo, Scarface, empurrou o bandido para o lado com um escudo de costas. Seus idiotas sem cérebro! Como vocês conseguem tempo para lidar com esses mercadores? É o suficiente para trazer essas mercadorias. Do outro lado, um bandido abriu o saco em cima da carroça, e um forte cheiro de especiarias de repente saiu de dentro. Os companheiros que estavam por perto riram satisfeitos. Então, várias pessoas habilmente atrelaram seus cavalos à carroça e correram como vento pela estrada até uma área remota, deixando alguns companheiros a pé para cobrir seus rastros ao longo do caminho. Quando todos os mercadores que foram emboscados correram de volta em pânico, mais de 10 cavaleiros e mercadores em túnicas estavam esperando aqui por um longo tempo. Os cavaleiros tinham vários cães de caça ao seu lado. Finalmente, eles estavam seguros. Vários homens de negócios com baixa qualidade psicológica caíram de seus cavalos assim que seus corpos relaxaram. O mercador-chefe rapidamente desceu de seu cavalo e cumprimentou o mercador de túnica e o capitão dos cavaleiros. Senhor, chefe, o assunto está resolvido. Dito isso, o comerciante cuidadosamente tirou de seus braços uma bolsa de pano especial, que continha as mesmas especiarias que estavam na carroça, e a entregou respeitosamente ao capitão cavaleiro. O capitão cavaleiro pegou-a sem cerimônia, colocou a bolsa na frente dos narizes dos cães de caça de lado e deixou que eles os cheirassem um por um. Ele se virou para seu representante e ordenou. O plano foi bem sucedido. Vocês devem voltar e se reportar a Lord Lannister imediatamente. Então ele gritou para os cavaleiros restantes. Vamos. Mais de 10 batedores montados partiram no vento e na poeira. Neste momento, o mercador disse ao mercador de túnica com um olhar triste no rosto. Chefe, perdemos mais 4 caras dessa vez. Todos eles eram bons caras. As várias pessoas gravemente feridas que foram trazidas de volta a cavalo estavam tão ensanguentadas que suas celas estavam encharcadas de sangue, e elas já tinham perdido o fôlego há muito tempo. O mercador de túnica assentiu inexpressivamente. Eu sei. Só espero que esses malditos bandidos possam ser eliminados de uma só vez dessa vez. Então terei uma maneira de dobrar meu dinheiro de volta. Arredores de Sintra, no meio da densa floresta. Várias tendas remendadas estavam espalhadas ao redor de uma fogueira que ainda estava quente. Ossos, fragmentos de pele, pedaços de pano ensanguentados e outros detritos estavam espalhados ao redor da fogueira. Mais de 10 carroças foram puxadas por cavalos e chegaram ao acampamento. Os bandidos não tinham mais escrúpulos aqui e estavam completamente livres.
Na tenda que ocupa o melhor terreno do acampamento, uma figura carregando 2 espadas saiu lentamente. Seu rosto parecia tão desleixado quanto os bandidos ao redor, mas o equipamento em seu corpo estava extremamente bem conservado. À primeira vista, ele parecia diferente dos bandidos ao redor. No meio deste lugar, ele até dá a sensação de estar um pouco deslocado. A intimidação do líder silenciou os demônios dançantes por um momento. Scarface pegou um punhado de especiarias da bolsa que havia sido aberta no início e correu em sua direção. Boa colheita? Claro! Olha, chefe. Enquanto falava, Scarface estendeu a mão para frente como se estivesse oferecendo um tesouro. As mãos sujas, misturadas com lama, sangue e todos os tipos de coisas inefáveis, pareciam ter sido impregnadas com um aroma. O líder inclinou a cabeça, e imediatamente 5 ou 6 pessoas correram para o caminhão e cortaram cada saco com facões. Comida e temperos jorraram ao longo da borda da água da fonte semelhante a uma faca, fazendo os olhos dos espectadores brilharem com luz dourada. Eu não esperava que eu pudesse ganhar uma colheita tão grande dessa vez. Scarface olhou para o pequeno punhado de especiarias em sua mão e as jogou atrás de sua cabeça. A respiração do líder dos bandidos ficou mais pesada. Essas são especiarias que são quase equivalentes a ouro. Só elas podem valer todas as colheitas anteriores. Você voltou com o carro, limpou de cima a baixo? Não se preocupe, olhe. Scarface sinalizou para a equipe de desligamento que ele apareceu na selva. Estamos em Sintra. Devemos ser cuidadosos e minuciosos. Nunca se pode ser cauteloso demais. Sintra está muito perto. O líder dos bandidos disse rudemente. Deixe os irmãos arrumarem suas coisas e se prepararem para evacuar. Vou levar algumas pessoas para preparar o barco. Depois de uma mudança tão grande, é hora de trocar de lugar. Haha, chefe, não se preocupe. Mesmo que alguém venha atrás de nós, eles ainda podem derrotar nossos 30 e tantos irmãos? Não há grupo de bandidos tão grande quanto o nosso nesta área. Do outro lado, os arredores de Sintra. O capitão da cavalaria e seus homens estavam encostados em uma árvore, entediados. Para evitar que o som dos cascos dos cavalos fosse detectado pelo inimigo, os batedores que foram enviados desmontaram e se transformaram em infantaria, e então retornaram às pressas. Um batedor deu um passo à frente e sussurrou algo para o capitão da cavalaria. Você finalmente chegou? O capitão da cavalaria curvou os lábios. É tão lento. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de dar like e se inscrever. Quanto mais apoio, mais vídeos.